Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente com vocês é Daniel, do canal VR Fácil. A gente está indo para o nosso quinto vídeo aqui do nosso guia básico, onde a gente vai estar resolvendo o problema que a gente viu no último vídeo, né, que era o nosso avatar caindo pelo chão. E eu vou falar um pouco mais também da interface do Unreal Engine e mostrar algumas coisas que ficam ali no Outliner que são úteis para o nosso projeto. Então vamos lá. Depois que você instalou, agora você vai ter o ícone do Epic Launcher no seu desktop. Basta você dar 2 cliques, ele vai abrir. Aqui você tem duas opções. Você pode abrir a versão 0 dele, tá? Normal. Ou você já pode abrir um projeto que você já salvou. No caso de vocês, vai ter a pirâmide que a gente fez, né? Então eu vou clicar aqui em teste 1. Ele vai começar a carregar e vai abrir. Agora que a gente está aqui na nossa cena, a gente vai resolver o problema do chão. Aqui no Unreal Engine existe um negócio chamado collisions, ou colisões. Ele é uma maneira do software detectar que um objeto não pode ser ultrapassável. Então você pode botar no chão, você pode botar na parede, você pode botar nos objetos que você vai pegar também, para sua mão não atravessar eles, nesse tipo de coisa. Podem ser tanto objetos simples, então você pode botar collisions como esferas, como cubos, mas você também pode fazer collisions complexas, como por exemplo de um sofá, de algum outro equipamento que você consiga abrir, mexer, fechar. São colisões complexas, né? Nesse caso aqui a gente quer colocar no chão, que é uma colisão simples. Mas antes disso, como é que eu sei se meu objeto tem colisor ou não tem? Se eu clicar nesse exibir aqui no lado esquerdo, eu tenho a opção de marcar collisions, tá vendo? Quando eu marcar isso aqui, ele vai me mostrar os objetos que tem collisions no mapa. Então quando eu clicar, ele vai me mostrar. Assim que eu clicar, você vê que apareceu uma linha roxa aqui nesse cubo, tá vendo? Apareceu uma silhueta aqui no meu avatar também, mas na pirâmide não apareceu nada. Vou apertar para vocês verem. Eu descliquei, sumiu a linha roxa. Eu cliquei, apareceu a linha roxa de novo. Então indica que alguns objetos têm os collisions, mas os outros não, né? A minha pirâmide não. Como eu faço para adicionar esse collision? Eu vou clicar no meu objeto, vou clicar com o botão direito nele, e aí essa segunda opção aqui, ó, Edit ou Editar o meu objeto. Então eu vou clicar. Você vê que o Unreal abriu uma janela de edição aqui. Perceba que ele ainda está aberto na outra janela, tá? Mas ele abriu essa segunda janela de edição. Eu vou clicar no meu objeto e vou apertar o F, né, para focalizar um pouco melhor ele aqui. Eu vou clicar na direita aqui em Collision e vou botar Add Box Simplified Collision. Eu tenho outras geometrias também, mas como isso é um plano, a mais similar seria esse box. Assim que eu clicar, apareceu essa linha verde aqui em volta. Então o meu colisor já está adicionado ao meu objeto. Eu vou clicar em Save e aí eu vou fechar. Se eu apertar o reproduzir agora para dar o play, o meu boneco não cai mais do chão, tá vendo? Mas ele ainda passa pela parede. Então a gente tem que resolver esse problema aqui da parede também, tá? Eu vou apertar o ESC para sair do jogo e agora eu estou aqui no meu mundo de edição de novo. Eu teria duas opções aqui. Eu poderia editar cada um desses blocos e botar o collision igual ao chão, mas aí seria um trabalho muito grande. Ou eu poderia já ter importado essa pirâmide com os collisions ativados. Como eu posso reimportar isso aqui, eu vou reativar isso. Então, na mesma parte que eu importei anteriormente, eu vou clicar em importar, pirâmide 2 novamente, e agora eu vou marcar essa opção, Auto Generate Collisions, e aí eu vou dar em importar. Basta eu esperar, ele vai dar o mesmo erro que deu anteriormente, e pronto. Agora você vê que todos os meus cubos estão com essa linha roxa. Como isso aqui é um plano, o Unreal ele não entende que isso precisa de um collision. Então a gente precisa verificar se ele está com um collision ou não. Novamente é a linha ao redor. Se eu desmarcar ele, você vê que não aparece nenhuma linha aqui ao redor do meu plano, tá? Então significa que ele está sem o collision de novo. Basta novamente eu clicar nele, botão direito, editar, aperto o F aqui para ele focalizar, e aí collision, Add Box Simplified Collision. Eu vou clicar o Save e vou fechar. Tá? Se eu clicar em outro objeto e vir ele aqui na borda, que agora tem essa linhazinha aqui indicando que ele tem um collision. Isso acontece porque no Blender eu fiz um plano, eu não fiz um bloco. Tá? Um outro objeto que eu tenho que me preocupar é a porta, porque às vezes quando eu crio o collision automático, ele não detecta os furos do meu objeto. Então eu vou selecionar a porta, vou clicar com o botão direito e vou editar novamente. Se eu clicar nesse ícone verde aqui, Collisions, e botar Simple Collision, ele vai me mostrar o meu colisor do objeto. Perceba que ele está nessa linha verde em volta da minha porta. Então essa minha entrada está bloqueada. Esse collision aqui não serve para mim. Eu vou ter que editar ele. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Collision e Remove Collision. Dessa forma eu vou tirar o colisor original do meu objeto. E como é que eu vou adicionar os colisores agora? Eu vou vir aqui em Colisão, Add Box Simplified Collision. Você vê que ele adicionou um bloco aqui em volta de tudo novamente. Não é o que eu quero. Então eu selecionaria ela e alteraria a escala dela. Então eu diminuiria ela de tamanho, tá, nos 3 eixos, para ficar mais ou menos do tamanho aqui do meu cubo. E eu moveria ela para a posição correta. Então se eu ver aqui de lado eu consigo ajustar. Tá? Melhor ver por esse lado de cá, que eu consigo ter noção se estou fazendo certo.
tá vendo? E aí é só ajustar aqui na altura. Posso deixar um pouquinho para fora aqui só para ter certeza que o meu objeto não vai atravessar e voilá, nós temos o nosso collision. Agora que eu estou com esse aqui selecionado, eu vou apertar o Alt, eu vou duplicar ele e aí eu vou arrastar para colocar aqui no outro também. E aí novamente eu posso ajustar ele para ele ficar um pouquinho aqui para fora, tá? Para ficar na melhor posição possível. Aqui embaixo não tem problema, porque o nosso objeto não é tão pequeno e ele não vai passar por aqui. Aqui na parte de cima o nosso objeto não passa, né? O nosso boneco não vai chegar aqui nessa altura. Então não tem problema, não precisa adicionar nesse momento, já que a gente está fazendo algo básico. Então eu apertaria em salvar e eu fecharia. Agora eu posso testar o meu jogo. Vou clicar em reproduzir e vou tentar passar por aqui. Percebam que eu não passo aqui pelas outras paredes também, tá vendo? Mas aqui pelo meio eu consigo passar. Consigo entrar na nossa pirâmide. Da mesma forma, se eu atirar na parede, ela detecta que a parede não passa, ó. Bem legal, né? Isso é porque já vem com os códigos de programação da pirâmide. Vou apertar o ESC para sair aqui. Bom, era isso sobre collisions, tá? E você pode botar nos objetos que você quiser. Agora eu quero falar um pouco dos materiais que a gente usa aqui no Unreal Engine. Da mesma forma que o Blender, você consegue usar texturas e mapas aplicados aos materiais. Então eu vou selecionar a grama aqui. Assim que eu seleciono, aparecem as propriedades. Essa primeira Static Mesh é o formato do meu objeto. Então você vê que nesse caso aqui é um plano. Você pode trocar aqui se você quiser alterar a geometria dele. E aqui embaixo eu tenho um material. Então nesse caso o elemento 0, ou seja, esse corpo que ele só tem um tipo de material, que é o elemento 0, ele está atrelado ao material grama. Se eu quiser editar esse material, eu vou dar 2 cliques nessa esfera aqui e novamente o Unreal ele vai abrir um editor de materiais. Você vê que novamente tem 2 páginas aqui. Esse editor de materiais a gente vai utilizar bastante, a gente vai aprender muito sobre ele aqui ainda. Igual o Blender, eu consigo adicionar uma série de texturas nesses tópicos diferentes aqui. Nesse caso, só tem a cor base, né, do nosso material. Então, se eu quisesse trocar essa cor base, eu clicaria aqui e botaria uma cor diferente. Vamos botar assim um amareladinho, né, no sentido de ser um deserto ou uma areia. Eu vou dar OK. Então, ele carrega aqui um pouco o material e pronto, já está carregado. Uma outra opção que a gente teria seria colocar mais coisas aqui, como texturas ou programação. Esse aqui é um sistema de nodes. Como ele funcionaria? Vamos supor, eu quero botar aqui algo em especular. Eu clicaria nesse ponto aqui e arrastaria o meu mouse. Apareceria essa linha de ligação para o node. E aí eu soltaria. Assim que eu solto, ele me dá uma opção de acrescentar alguma coisa aqui. Então eu colocaria, por exemplo, constante, tá? Que a maioria das coisas que a gente vai estar utilizando é constante. Então eu vou clicar em constante. E aí apareceu uma caixinha aqui de constante. Eu poderia trocar o valor dela aqui para mais ou para menos. Tá? Isso teria um efeito diferente no meu material aqui no final. Como a gente não vai estar utilizando isso agora, basta eu clicar e deletar. Se você quiser saber mais sobre esses materiais, você pode entrar aqui no site da Unreal. Essa documentação sobre materiais é muito legal. A gente vai estar utilizando esse material chamado de PBR, que seria Physically Based Materials. Eles são mais realistas do que qualquer material que você vai botar ou imagem simples. Ele usa um conjunto de texturas para deixar o material com mais informações quanto a luz, quanto a sombra. Então realmente fica muito mais realista, né, a nossa cena. E aqui nessa documentação você acha muita informação legal. Você inclusive consegue testar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu estou vendo a roughness, né? Então ele compara como seria o nível de roughness do 0 ao 1. Inclusive eu posso arrastar essa barrinha aqui para mostrar diferentes tipos de roughness, tá vendo? E lá no meu caso do Nodes bastaria eu seguir exatamente como ele está mostrando aqui. Então tem muita coisa legal mesmo. Se você já quiser ir lendo, pode dar uma olhada. Mas a gente vai falar sobre isso tudo aqui no canal também, na parte intermediária. Então eu vou voltar aqui para o Unreal. Na parte de materiais, novamente, bastaria eu precisar salvar aqui e aí basta fechar. Quando eu voltei aqui para o meu editor, você vê que o material da minha grama foi alterado. Então esse é o básico de materiais que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar são alguns itens que ficam aqui no Outliner, tá? Normalmente nos templates que a gente vai utilizar e são muito importantes. Vamos fazer uma coisa para melhorar a nossa organização. Eu vou selecionar todos os meus objetos aqui da pirâmide, então eu vou até lá embaixo, vou selecionar eles todos com Shift apertado. Vou clicar com o botão direito. Aqui embaixo eu vou clicar Move to Create New Folder. Tá? E aí eu vou chamar essa folder de pirâmide. Tá? Dessa forma eu posso diminuir aqui e aí eu consigo ver menos coisas aqui no meu Outliner. Da mesma forma eu não vou estar utilizando esses cubos originais aqui que vieram. Então eu vou selecionar eles todos com Shift. Vou apertar Delete. Posso deletar a pasta deles também, tá? E vou deletar esse resto aqui também, essa geometria da arena. Eu não vou estar utilizando isso. Não se preocupe com essa mancha aqui que ficou na grama, porque a sombra estava pré-programada. Isso vai sumir com o tempo quando a gente fizer a iluminação de novo. Bom, vamos ver os itens que ficaram aqui. Por incrível que pareça, ficou esse cubo, eu vou deletar ele. Aqui na parte de Lightning eu tenho as luzes, tá? Que é esse ícone aqui. Eu tenho diferentes tipos de luzes, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu tenho esse Light Mesh aqui, Importance Volume, que é o que faz toda a conta da luz.
Então ele é esse cubo aqui externo. Eu tenho esse também Post Process Volume, que como eu já tinha explicado para vocês, o Post Process, ele vai adicionar alguns efeitos na nossa imagem para deixar mais realista ou com alguma aparência diferente que a gente queira. Então você vê que ele é uma caixa aqui um pouco menor do que a Light Mass. E eu também tenho o Skylight, que seria esse céu aqui que já vem pré-programado. Todos esses itens aqui, eles têm ícones na tela, tá vendo? Então basta você selecionar e arrastar se você precisar. Eu vou agora ajustar a posição deles na tela, tá? Porque você vê que ele não está em volta da minha cena inteira. E vou falar um pouco deles também. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é a iluminação, que seria esse Light Mass e a Light Source. Mas antes de falar especificamente deles, eu vou clicar aqui em Janela, Configurações do Mundo. E vou marcar essa opção. Ele vai abrir essa abinha aqui, Configurações do Mundo, do lado direito. Aqui eu também tenho alguns ajustes, coisas que vão aplicar no jogo inteiro. Então eu vou abrir esse aqui, ó, Configurações de Light Mass, tá vendo? E aqui eu consigo alterar algumas coisas que vão fazer a nossa cena ficar mais realista e também melhor ou pior. Também aumenta o tempo de renderização, né, que seria o tempo no final, quando ele calcula todas as luzes e faz o resultado final. Aqui a gente vai mudar algumas poucas coisas. Nesse número de rebates de iluminação aqui, quando a luz ela sai lá dos meus pontos de iluminação, por exemplo, o meu sol, quando a luz sai, ela sai um raio. Tá? Esse raio ele vai bater em algum corpo e vai refletir. Quantas vezes ele vai bater e refletir, eu digo aqui nessa informação. Quanto maior, melhor fica. Mas também tem um limite. Tem uma hora que o número não vai fazer grande diferença no seu gráfico. Normalmente ele vem com 5, tá? Que é pouco. Eu vou aumentar para 100, que é o que normalmente as pessoas utilizam. Vai aumentar um pouco o nosso tempo de renderização, mas não é nada muito problemático. Essas duas opções aqui, eu também aumento a qualidade da minha imagem. Ela também aumenta o tempo de renderização. Inclusive ele fala aqui, né? Se você mudar, ele vai aumentar. Como a gente está fazendo essa cena básica, eu não vou estar mexendo nisso aqui agora. Mas mais pra frente a gente vai investigar mais esse campo de iluminação, todos os ajustes que você pode fazer aqui nas propriedades. Então por enquanto é isso. Bom, agora eu vou botar o meu Light Mass Importance Volume no lugar certo aqui. Lembre-se de voltar aqui para a aba Detalhes, tá? Para poder utilizar. Então eu vou arrastar e vou aumentar ele de tamanho também. Então eu vou aumentar ele assim, assim. Se você quiser ter certeza que está passando aqui, você está na sua área toda, basta você ver nos tipos. Então eu vou clicar em Front para ver de frente. Ó, ele é esse meu selecionado aqui. E meu plano da grama é esse traço que está aparecendo aqui. Então eu tenho que movimentar ele um pouco para o lado para ele englobar tudo. Beleza, agora já está englobando. Eu vou levantar ele um pouco também. Também tenho que escalar ele para cima, tá? Para ele pegar minha pirâmide inteira e movimentar e pronto. Agora está tudo englobado. Eu posso olhar aqui também pelo right, tá? Para ver nessa posição. Você vê que também aqui está o meu chão, nessa posição ele também está englobado. E aí bastaria eu voltar aqui para o Perspective. Então pronto, agora o meu Light Mass Volume está na posição certa. A gente vai fazer isso daqui a pouco para o nosso Post Process Volume também. Agora eu vou mexer na luz. Se eu selecionar ela aqui, você vê que aqui na direita aparece o tipo dela, que seria o Directional Light. Tá? Então tem vários tipos de luzes que eu posso colocar no meu jogo. Se eu vier aqui na esquerda no Mods ou no Modes e clicar em Luzes ou Lights, eu tenho todos os tipos de luzes que eu posso colocar. A luz direcional seria o tipo de sol, né, que ela vai gerar a sombra direcional. Eu vou posicionar ela aqui no lugar certo. Novamente, para me ajudar na posição, eu vou clicar aqui em Right. E aí eu tô vendo a minha iluminação aqui. Eu vou botar mais ou menos ela aqui no meio, tá? Para ter uma sombra exatamente lá pro outro lado. E se eu clicar em Front, eu vou ver onde ela está posicionada também. Para movimentar aqui, basta clicar com o botão direito do mouse e movimentar. Então eu vou chegar lá mais perto da pirâmide aqui, tá? Mais alta um pouco. Só que se eu aumentar o zoom, repara que ela está apontada para lá. E eu quero que ela faça sombra na pirâmide. Então eu vou rotacionar ela para ela gerar a sombra para lá. E pronto. Agora a minha luz já está na posição certa. Você vê que essa face aqui agora está iluminada e a minha sombra está aqui nas faces laterais da pirâmide. Vamos adicionar um outro tipo de luz aqui também para vocês verem o que a gente pode mexer nas luzes. Lembra que eu tinha falado para vocês? Eu deixei esse furo aqui em cima da pirâmide. Então vamos adicionar uma luz aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou clicar em luz de holofote, que é a que eu quero adicionar, e vou arrastá-la para cá. Então perceba que eu adicionei essa luz ali, tá? Eu tinha selecionado esse cubo, então ela ficou mais ou menos na posição que eu quero. Eu só vou ajustá-la um pouquinho, tá? Para ela ficar aqui mais ou menos no furo que eu preciso que ela fique. Com ela na posição certa, eu vou clicar aqui em Front, tá? Só para ver o quanto que ela está afetando minha pirâmide. Eu quero que ela encoste lá no fundo. E eu quero que esse cone aqui também seja um pouco menor. Então como é que eu ajusto isso? Novamente, selecionando essa luz, aqui nas propriedades eu posso alterar certas coisas. Então o ângulo do cone seria esse ângulo do cone exterior aqui. Então eu vou diminuir ele, que eu quero ele bem pequeno. Só que você vê que ele não está chegando no chão também. Esse é o Attenuation Radius. Então se eu aumentar, ele vai chegar mais lá no fundo. Se eu diminuir, ele não chega. Então eu vou aumentar até o chão mais ou menos e vou diminuir o cone ainda mais, porque eu quero ele menor. Aqui você consegue aumentar a intensidade da sua luz também. Então eu vou aumentar um pouco, tá? Eu vou botar, vamos supor, 2000 para a gente ver o que vai acontecer. E vou aqui
em perspectiva. Se eu descer aqui agora e olhar minha pirâmide aqui de frente, você perceba que agora eu consigo ver uma luz, tá? Mas ela ainda não está aparecendo 100% aqui no meu chão. E aparece essa informação de preview aqui. Significa que ele ainda não calculou a luz. A gente vai calcular a luz. Mas antes disso, uma coisa que eu queria mostrar para vocês do Unreal. Se eu sair daqui de novo e selecionar minha luz, você perceba que ela tem esse ícone aqui e tem o cone da luz na parte de baixo. Se eu apertar o Alt, novamente eu consigo duplicar minha luz, tá vendo? Então eu vou botar mais uma luz aqui, eu vou apertar de novo, vou botar mais uma luz aqui do lado, e eu vou fazer isso. Opa, você vê que aparece um X aqui? O que significa esse X na minha luz? O Unreal Engine, ele só aceita 4 luzes dinâmicas ao mesmo tempo. Então aqui já tem 3, mais a minha luz ali de fora. Então ele não deixa eu colocar essa luz aqui. Uma maneira de resolver isso seria marcar essa opção de Static aqui. E aí resolveria meu problema. Qual a diferença do Static, o Stationary e o Movable? O Static é só uma luz. O que tiver ali de dentro de objeto vai gerar sombra e pronto. O sistema vai calcular uma vez essa luz, essa sombra e pronto. No Stationary você também tem uma luz parada, só que no gameplay do jogo você consegue trocar a luz e a intensidade dela. Você pode botar programações no seu jogo que vão alterar a luz e a intensidade. Na Static você não pode alterar no gameplay. Depois que você bota a luz, ela vai ser assim para todo o jogo. No Movable, a troca é o seguinte, você poderia até botar ela aqui, mas ela vai aumentar em muito o processamento do seu jogo. Por quê? Porque a luz pode se mexer e vai gerar sombras que podem se mexer também. Tá? E não é o que a gente quer para um ambiente mobile, né, que tem pouco poder de processamento. Então aqui na melhor opção, se eu quisesse botar mais alguma luz, eu botaria ela como static. Mas a gente não vai utilizar essas luzes agora, então eu vou deletar e vou deixar só essa aqui no centro mesmo. Novamente eu vou aqui para dentro da minha pirâmide. Tá? Você vê que ainda está em preview. Como é que eu faço para essa iluminação aparecer? Eu vou clicar aqui em compilar, tá? Nessa setinha. E aqui eu consigo compilar somente a iluminação. Para não demorar muito, nessa qualidade de iluminação aqui, eu vou botar ou Preview ou Production. Você vê que no Production, olha só, Slowest Computation Time. Ou seja, vai demorar bastante para isso. Então eu vou botar no Preview, que é só para ver o que vai acontecer. Com essa opção de Preview marcada, eu clico em compilar somente iluminação. Você vê que ele começa a carregar o Lightning aqui, basta eu esperar esse processo acabar. Então perceba que ele completou a minha iluminação pela primeira vez, mas não apareceu a luz aqui que eu queria no meio. A gente tem que consertar isso. Além disso, a luz do sol ela começa a entrar aqui pela porta. Ó. Tem um efeito super legal aqui na porta. Né? Legal. Como é que eu ajusto essa luz aqui de cima? Bom, pode ser porque essa parede é muito apertada. Então toda a reflexão, a luz está ficando nesse pedaço. Então a gente vai descer com ela até ela passar aqui para dentro da nossa pirâmide. Vamos ver se ela passou. Tá quase, tá? Eu vou descer mais um pouquinho. E voilá, apareceu a luz aqui embaixo. Então era isso que a gente precisava. Essas outras luzes que estão aparecendo aqui é porque tem pequenas frestas aqui no nosso modelo. Não era para ter, mas acabou acontecendo, tá? Mas isso era o que eu queria mostrar, essa luzinha aqui que aparece aqui no meio para vocês. Perceba que eu posso alterar aqui as outras informações também, como o cone, se eu quiser aumentar ou diminuir. E também o Attenuation Radius, tá? Eu posso aumentar ou diminuir, dependendo do que eu quiser, ó. Eu também posso alterar a cor da luz, tá? Se eu quiser. Mas basta apertar Ctrl Z, ele vai ficar o amarelo que eu preciso. Então era isso aqui na parte de iluminação. Vamos lá para fora agora. A outra coisa que eu quero falar para vocês é desse Skylight, que seria a luz que o céu está emitindo no meu programa. Ele está posicionado aqui. Não tem problema, tá? Mas vamos botar ele aqui no meio só para ficar uma questão de padrão. Aqui você consegue alterar a cor da luz dele. Então, se você quiser uma coisa mais roxa, amareladinha, tá vendo? Normalmente é um azuladinho, que é a cor do céu mesmo. Mas se você pode botar mais amarelado, mais avermelhado, se você quiser uma sensação mais quente, né, coisa de deserto. Então eu vou deixar esse mais vermelho aqui, amarelo. Vou apertar OK. Você consegue também aumentar a intensidade dele. Então se você aumentar, você vê o brilho que forma. Então não é isso que eu quero, tá? Posso botar aqui 1.5, por exemplo, só para ficar um pouco mais iluminado. Então esse é o Skylight que a gente tem. E por fim eu quero falar do Post Processing Volume, né, que a gente ainda não ajustou a posição dele. Então eu vou clicar nele aqui, tá? Novamente, eu vou botar ele lá na posição. Eu vou aumentar ele de tamanho. Lembra que ele é um pouco menor do que o de luz, né? Então vamos botar aqui, ó, na vista frontal. Tirando o zoom um pouco. Ele tem que ser um pouco menor que o de luz. Então eu vou escalar ele aqui. Vamos ver até onde ele vai. Um pouquinho menor do que o de luz. Mas ainda assim englobando o meu ambiente. Na altura ele era bem parecido com o de luz. Então posso botar um pouquinho menor aqui, não tem problema. Beleza. E aqui eu vou ver também pela direita para ajustar o tamanho dele. Então novamente eu clico nele aqui e aumento ele de tamanho para ele englobar todo o meu ambiente. E aí basta clicar em Perspective e pronto. Agora está tudo na posição. Se eu clicar no Post Process Volume também, eu posso mudar algumas coisas para alterar a iluminação aqui do meu ambiente. Dentro da pirâmide estava bem escuro, né? Então vamos lá ver.
No meu Post-Process Volume, eu desceria aqui até Rendering Features e abriria esse Ambient Cube Map aqui. Aqui eu acionaria essas duas opções e também adicionaria aqui uma textura no mapa de cubos, né? Isso aqui é uma coisa que vai gerar uma iluminação também no meu mapa. Então vamos procurar aqui alguma que eles tenham. Eu sempre tenho que procurar por HDR, que são imagens com maior iluminação. Por incrível que pareça, eu achei uma aqui, ó, Desert Outer HDR, eu vou selecionar ela. Perceba que assim que eu selecionei, já se iluminou bastante aqui no meu ambiente. Inclusive é um pouco a parte de fora. Tá? Não é tão iluminado assim que eu quero, eu reduzo aqui a intensidade, mas você vê que já ficou um pouco mais iluminado do que estava antes, inclusive eu mantenho o meu sol aqui. Você também pode mexer no Bloom aqui se você quiser, tá? O Bloom é um brilho a mais que dá nas luzes. Onde tem luz ele bota essa sombra um pouco a mais ou um pouco menos. A gente não precisa mexer nisso agora, pode deixar o valor parecido com o que tá. Aqui também em Ambient Occlusion, se eu quiser eu posso acrescentar o Ambient Occlusion. Ele vai botar um pouco de sombra nas esquinas, né, onde realmente a luz tende a bater menos, tá vendo? Então você pode deixar um pouco mais realista. Tem muito mais coisa aqui em Post-Process, a gente vai explicar em mais detalhes também, mas o básico era isso. Se você achar que está muito iluminado aqui, é só você vir aqui no Skyline de novo e diminuir um pouco a intensidade da luz aqui. Pra mim tá super legal, vamos testar por último, então a gente clica em reproduzir, eu consigo testar aqui o meu mundo virtual. Eu tenho aqui a minha iluminação, que seria o meu sol lá em cima. Você vê que eu não caio mais pelo chão. Tem essa aparência aqui de deserto, tá? Super legal. E era isso. Agora que eu fiz tudo isso, novamente, basta eu clicar em arquivo e save all. Bom, para esse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, antes de a gente continuar com essa parte de modelagem e programação, a gente vai baixar mais um plugin, tá, para um Unreal Engine, que é o que vai fazer a ligação entre o Unreal Engine e o óculos de realidade virtual ou o celular. Ele é chamado de CodesWorks e a gente vai fazer esse download no próximo vídeo. Então, valeu pessoal, abraço!